Olá, vamos falar sobre o leão e suas curiosidades. O leão é um mamífero pertencente à ordem carnívora e família Felidae, sendo conhecido como rei das selvas. Ele se alimenta de outros animais, como guinos e zebras, e vive em grupos, que apresentam divisões bem marcadas, sendo o macho responsável pela defesa do grupo e a fêmea pela caça e cuidado com os filhotes. Apesar de serem admirados por sua força, atualmente as populações de leões estão em declínio, sendo a espécie classificada como vulnerável pela IUCN, sigla em inglês para a União Internacional para a Conservação da Natureza. Os leões costumam ser divididos em subpopulações asiáticas e subpopulações africanas. A imponência e a grande habilidade como predador, assim como a aparência majestosa, deram ao leão o título de Rei da Floresta. Não por acaso, muitas histórias foram criadas tendo esse grande felino como protagonista. Por isso, as curiosidades sobre leão interessam a tanta gente. Preparamos uma lista com 23 fatos curiosos com o objetivo de aprofundar um pouco mais sobre a vida desse animal tão admirado e, ao mesmo tempo, temido por pessoas e outros animais selvagens. Continue a ouvindo e verá como os leões podem ser surpreendentes. Vamos lá. 1. Liderança sempre feminina. Embora os machos imponham respeito pelo porte, quem lidera o grupo sempre é a leoa. Ainda que sejam menores fisicamente, as fêmeas ocupam o posto de destaque, guiando os outros e sendo referência para os mais novos. 2. O leão é o primeiro a comer. Mesmo que seja a fêmea a fazer a maior parte do trabalho para conseguir a caça, o primeiro pedaço sempre será do leão. Caso algum membro do grupo queira subverter essa regra, as consequências podem ser mortais. 3. Rugido a longa distância. O rugido do leão é tão poderoso que pode ser ouvido a 8 km de distância. Esse som pode ter vários sentidos: comunicação, demarcação de território e busca, e competição por copulas. 4. Leão pode dar salto de 10 metros. Não é apenas o salto que causa espanto. Esse animal pode correr a 80 km por hora por curtas distâncias. Quando está em ação, a velocidade é tão grande que os calcanhares não tocam o chão. 5. A pelagem pode ter diversas cores. Ainda assim, o amarelo claro é preponderante na espécie. A juba pode ser preta ou marrom. Por falar na juba do leão, você sabe para que ela serve? Poucas pessoas sabem que o papel dessa marca registrada é proteger o felino contra machucados durante as brigas com outros machos. 6. O maior felino do mundo não é o leão. Embora o tamanho do leão seja muito grande, o posto de maior felino do mundo é do tigre. Outro felino tão encantador quanto o leão, ele pode alcançar 2,2 metros de comprimento, e a cauda chega a 1 metro, enquanto o rei da selva mede entre 1,8 e 2,1 metros. 7. A cor da juba diz a idade do leão. Voltando à parte do corpo que compõe a identidade desse bicho, você sabia que quanto mais escura é a cor da juba, mais velho é o leão? Essa talvez seja uma das curiosidades sobre leão mais incríveis. 8. Extinção. Antes encontrado na África, na Ásia e na Europa, o leão atualmente é visto apenas no continente africano, com exceção do leão asiático que está protegido em um parque na Índia. Ainda assim, na África, a população desses felinos reduziu para 21 mil, muito menos em comparação com 1950, quando existia o dobro. 9. A leoa tem o período gestacional de 110 dias. Também não existe um tempo certo para o acasalamento. Durante todo o ano, a fêmea está preparada para receber o espermatozoide do macho. Outro fato curioso é que nascem até 4 filhotes por gestação. 10. São da mesma família dos gatinhos. Colocados lado a lado, a diferença do tamanho desses dois animais é gritante.
Sem contar que o gatinho é perfeitamente adaptável ao convívio humano, diferente do leão. Ainda assim, os dois pertencem à mesma família. Curiosidades sobre leão como essas deixam qualquer pessoa ainda mais interessada pela natureza. 11. Leões vivem em grupos. Mais uma contradição em relação aos gatos: eles são sociáveis e geralmente andam em grupo. Um detalhe é que o grupo possui mais fêmeas e filhotes que machos. 12. Os machos têm o papel de defender o território. Para defender e demarcar o território, o segundo maior felino do mundo apela para o rugido e os cheiros mais fortes. Geralmente, eles são respeitados e quando isso não acontece, é sinal de conflito à vista. 13. As leoas são caçadoras noturnas. Como dito acima, a responsabilidade de conseguir a caça para o grupo é da leoa. Elas saem em bando para cumprir a missão sob a luz da lua e voltam para casa com o alimento. 14. Onde vivem os leões? Apesar de o apelido ser rei da floresta, esses grandalhões vivem em savanas, pastagens e bosques abertos, nunca dentro das florestas. Isso porque eles precisam de espaço para fazer as caçadas. 15. Leões começam a caçar jovens. A partir de 11 meses de vida, os leões já podem ir em busca da caça, porém sempre ao lado das mães. Isso porque, nessa idade, eles ainda não sabem se livrar de predadores como hienas, leopardos e chacais. 16. Até quando vivem os leões? 10 a 16 anos é o tempo máximo de vida dos grandes felinos que vivem na natureza. Já os que vivem em cativeiros conseguem estender a vida por mais 20 anos. 17. Tipos de leões. São 7 tipos que existem, incluindo o leão africano, leão americano, leão asiático, leão das cavernas e leão branco. Todos eles, infelizmente, estão ameaçados de extinção. 18. Tamanho dos dentes. Os dentes do leão podem medir até 6 centímetros e são preparados para triturar até 30 quilos de carne de uma só vez. Os machos necessitam de 7 quilos de carne diariamente e as fêmeas 5 quilos. 19. Quantos leões pesam? O macho pode pesar até 250 quilos e a fêmea até 190 quilos. São pesos perfeitamente equivalentes à quantidade de alimento ingerida. Sem falar que são suficientes para garantir a força física que precisam durante as caçadas. 20. Leões brancos não são albinos. Por mais que pareçam albinos, os leões brancos não apresentam essa anomalia genética. Eles não são sensíveis ao sol, porém são presas fáceis por não conseguirem se camuflar. São considerados sagrados na reserva de Timbavati, na África do Sul, por isso vivem soltos. Agora que você já conhece muitas curiosidades sobre leão, que tal continuar em busca de mais informações interessantes a respeito do mundo animal? 21. Reprodução dos leões. As leoas atingem a maturidade sexual por volta dos 4 anos de idade, enquanto o macho está apto para a reprodução com cerca de 5 anos. A reprodução atinge o pico durante a estação chuvosa. Geralmente a gestação dura cerca de 109 dias, e o número médio de filhotes por gestação é 3. 22. Os filhotes ficam em esconderijos até que atinjam cerca de 8 semanas de idade. Eles são capazes de correr quando possuem por volta de 1 mês. A faixa de idade de desmame é de 7 a 10 meses. Porém, esses filhotes ainda são dependentes do grupo até que atinjam pelo menos 16 meses de idade. As leoas criam seus filhotes de maneira comunitária. Quando as ninhadas são próximas, uma fêmea pode amamentar os filhotes de outra leoa. 23. As leoas tendem a ter filhotes a cada 2 anos.
Entretanto, esse período pode ser encurtado quando a fêmea perde seu filhote, o que pode acontecer, por exemplo, quando um macho intruso entra no bando e mata os filhotes. Fenomenal esse grande animal. Vou ficando por aqui. Em breve volto com mais curiosidades do mundo animal. Tchau!